Olha, sofrer uma queda num supermercado parece só um momento de vergonha, né? Mas muitas vezes é bem mais do que isso. Pode ser um sinal de falta de segurança e quem sofre o acidente pode ter direitos que nem imagina. Vamos entender direitinho como isso funciona. Pois é, pode até parecer algo raro, mas esse tipo de acidente é super comum. E o mais importante de tudo é saber o seguinte: se a queda foi por uma falha do lugar, tipo um piso molhado sem nenhuma placa de aviso, a pessoa que se machucou tem sim todo o direito de buscar uma compensação financeira por isso. Para a gente começar a entender essa história toda, é bom ter uma noção do tamanho do problema. Isso não é um caso isolado que acontece uma vez na vida. É uma situação que, infelizmente, afeta muita gente. E saber quais são os direitos é o primeiro passo para conseguir justiça. É fundamental ter isso em mente. Quem passa por uma situação dessas não está só. A verdade é que muita gente acaba desistindo de ir atrás dos seus direitos porque, sei lá, não sabe por onde começar ou simplesmente acha que não vai dar em nada. Mas a lei existe exatamente para proteger o consumidor nesses casos. Agora, vamos para o ponto principal da discussão: a responsabilidade. Afinal, por que o supermercado pode ser obrigado pela justiça a pagar uma indenização? A resposta para isso está num princípio do direito que protege todos nós como clientes. O conceito-chave aqui tem um nome que parece complicado: responsabilidade objetiva. Mas, traduzindo, a ideia é bem simples. Significa que o supermercado tem o dever, a obrigação, de garantir que o ambiente ali dentro seja seguro. Se ele falha nisso e alguém se machuca, a responsabilidade é dele. Não importa se teve intenção ou não, a obrigação de manter a segurança é do estabelecimento e ponto final. E quem reforça essa ideia é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Ele deixa bem claro que os supermercados têm esse dever legal de garantir a segurança. E como a responsabilidade é objetiva, a lei não quer saber se a culpa foi de um funcionário específico. O que importa é provar que houve uma falha na segurança do ambiente. Simples assim. E na prática, no dia a dia, onde a gente vê isso? Bom, é só pensar nessas situações bem comuns, como as que estão na tabela. Um piso molhado porque acabaram de limpar, mas esqueceram de sinalizar. Um produto que caiu da prateleira e ficou ali no chão. Um corredor mais escuro, ou até mesmo caixas e carrinhos deixados no meio do caminho. Em todos esses exemplos, a responsabilidade é sim do mercado. Certo, o direito existe, está na lei. Mas na prática, como é que se faz para garantir esse direito? A resposta para isso está em uma única palavra: provas. Sem ter como provar o que aconteceu de forma bem concreta, a chance de ganhar uma ação na justiça, olha, cai bastante. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. É direta, reta e muito verdadeira no mundo do direito. Porque ter razão é uma coisa, agora conseguir provar que se tem razão num processo é o que realmente faz a diferença. Por isso, juntar provas é a parte mais crítica de todo o processo. Então, o que serve como uma boa prova? Esse checklist aqui é um guia excelente. Tirar fotos ou fazer vídeos do local na hora do acidente é fundamental. Anotar o nome e o telefone de quem viu tudo acontecer também. Fazer um boletim de ocorrência, o BO, ajuda demais. E, claro, guardar todo e qualquer documento médico, laudo e notinha de farmácia ou de consulta. Cada um desses itens deixa o caso muito mais forte. Beleza, com as provas na mão, vem a próxima pergunta, que é a que todo mundo quer saber. Afinal, que tipo de compensação é possível conseguir? A indenização pode cobrir diferentes tipos de prejuízo e de sofrimento que o acidente causou. Vamos dar uma olhada em cada um. Essa tabela aqui dá uma boa ideia dos valores, tá? Ela é baseada em decisões reais da justiça, mas é sempre bom lembrar que cada caso é um caso. Os danos materiais, por exemplo, cobrem todos os gastos com médico e remédio. Já os danos morais são uma compensação pelo sofrimento, pela dor, pelo constrangimento. E em casos mais sérios que deixam cicatrizes, por exemplo, ainda pode ter o dano estético. E uma dúvida que sempre aparece: quem é que pode pedir essa indenização? A resposta é bem simples: qualquer pessoa que tenha sofrido o acidente por causa da falta de segurança do local. Não importa a idade, pode ser uma criança, um idoso, uma gestante ou até mesmo um funcionário do local. O direito é exatamente o mesmo para todo mundo. Bom, a gente já entendeu o que e o porquê. Agora vamos para o como. Essa parte aqui é um guia bem prático, com o passo a passo do que fazer para buscar os próprios direitos. O caminho todo pode ser resumido em 4 passos que são cruciais.
Primeiro, e o mais importante de todos, procurar atendimento médico na hora, mesmo que a dor pareça pouca. Segundo, registrar tudo no local, como a gente já falou. Terceiro, conversar com um advogado que entenda do assunto para ele avaliar o caso. E por fim, se tudo indicar que há um direito, entrar com a ação na justiça. Agora, vamos responder umas dúvidas bem frequentes que sempre aparecem nesses casos. A primeira é sobre a necessidade de registrar um boletim de ocorrência, o famoso BO. E a resposta é não. Não é estritamente obrigatório para entrar com o processo, mas é altamente recomendável. O BO é um documento oficial que formaliza o que aconteceu e acaba servindo como uma prova muito forte dos fatos. Então, sim, vale a pena fazer. Outro medo bem comum: e se o supermercado tentar virar o jogo e processar a vítima de volta? É uma preocupação que faz sentido e que acaba impedindo muita gente de ir atrás dos seus direitos. Olha, a verdade é que isso só poderia acontecer em um caso de fraude, ou seja, se a pessoa inventasse o acidente. Se a queda aconteceu de verdade e foi por uma falha do mercado, não tem por que ter esse medo. Correr atrás de um direito legítimo não é crime nenhum. E as câmeras de segurança do próprio supermercado? Será que elas podem ser usadas a favor de quem caiu? Sim, com toda certeza. E ajudam demais. As filmagens do circuito interno podem ser uma das provas mais fortes que existem. E mesmo que o supermercado se recuse a entregar as imagens, não tem problema. Elas podem ser pedidas através de uma ordem do juiz durante o processo. Para fechar, uma última pergunta, mas que é muito importante. E se a lesão foi tão grave que a pessoa ficou impedida de trabalhar por um tempo? Existe alguma compensação por essa perda de renda? Sim, existe. Esse prejuízo tem um nome técnico, que é lucros cessantes, que, trocando em miúdos, é o dinheiro que a pessoa deixou de ganhar por causa do acidente. Esse valor pode e deve ser incluído no pedido de indenização. E para a gente concluir, fica aqui uma reflexão. Uma queda pode ser só um acidente, uma coisa imprevisível. Agora, um ambiente que não oferece a segurança necessária, isso não é um acidente, é negligência. E conhecer os próprios direitos é o que transforma uma vítima em alguém que exige que o responsável pague por essa falha.